Olhe para essa coisa, é chamada Delta Wing, é diferente de qualquer outro carro de corrida que você tenha visto. Eu me debrucei sobre seus segredos e é realmente genial, mas ele falhou incrivelmente. Eu vou explicar. Tudo nesse carro é esquisito, dos pneus dianteiros mais estreitos que os do seu carro, a falta de asas e a um dos desenhos mais estranhos que você já viu numa pista de corrida. A ideia foi criar um carro tão rápido quanto um Fórmula Indy, mas com metade da potência, metade do arrasto, metade do peso e metade do consumo de combustível. Ambições ousadas, e ficaram ainda mais. Eles queriam correr contra os Fórmula Indy, mas também contra os incrivelmente rápidos protótipos LMP1 da época. Então, eles pensaram fora da caixa e escolheram uma forma de asa em delta. Na verdade, ela foi emprestada do Concorde e é muito simples, eu vou explicar. Aviões a jato como o Eurofighter, o Typhoon e o Concorde usam asas em delta, essencialmente uma asa triangular, semelhante em sua forma à letra grega delta. Asa normal, asa delta, certo, entendi. A ideia é que se você tem uma superfície de asa bem mais profunda, pode ter um bordo de ataque muito mais fino e terá boa sustentação sem muito arrasto. Essa forma faz sentido estruturalmente, você pode tornar a asa em delta bastante rígida sem adicionar muito peso. De volta ao carro, a chave era minimizar o arrasto. Num autódromo, a relação peso-potência é o fator principal para sair melhor de uma curva, mas nas retas é potência versus arrasto. Então, a Nissan optou pelo Delta Wing para reduzir o arrasto. A dianteira estreita significa que o coeficiente de arrasto é muito menor do que o de qualquer outro de seus rivais. Isso significa que o carro contava com 300 cavalos, em comparação com os LMP1 que enfrentou, com seus motores de 500 cavalos e 300 cavalos extras do sistema híbrido para usar nas saídas de curva. Para manter o arrasto baixo, eles apostaram no downforce do assoalho sem aerofólios e até se livraram dos retrovisores, usando uma câmera e imagens numa tela. Então essa era a ideia do desenho, acompanhar os LMP1 nas retas com menos da metade da potência, mas essas formas do carro também causaram muita dor de cabeça. Primeiramente, como essas rodas dianteiras funcionam, como você vira um carro com rodas tão próximas e com pneus tão estreitos. Honestamente, parece que poderia dar nisso. Surpreendentemente, a física dá certo. O projetista desse carro é um cara chamado Ben Bowlby, alguém com uma grande reputação por desenhar desde carros do BTCC à Fórmula Indy, passando pela NASCAR e pelo Nissan LMP1 de tração dianteira. Ele estava focado em garantir um carro dinamicamente equilibrado. A ideia era que 70% do peso estivessem sobre o eixo traseiro, o que você deve imaginar só de olhar. E o downforce do assoalho agia na mesma região, com 70% do downforce do carro atuando junto ao eixo traseiro. E além disso tudo, os pneus traseiros em equilíbrio. O carro produzia 70% de aderência mecânica, aderência dos pneus, através das rodas traseiras. Tudo em equilíbrio e Bowlby amava essa ideia. É por isso que os pneus dianteiros eram tão finos. A equipe de projeto fez com que a Michelin desenhasse um pneu customizado, já que ninguém oferecia nada parecido. Então, de volta à questão, como esse carro esterça? Bem, eles não precisavam de muito pneu dianteiro pelo fato de que eles estavam próximos um do outro. Então veja, num carro de corrida normal, quando você faz uma curva, a maior parte da carga se transfere para o exterior. Então na curva Copse em Silverstone, a maior parte do peso repousa sobre o pneu externo. Então o pneu interno está relativamente descarregado. Isso significa que um pneu faz a maior parte do trabalho na curva. Enquanto isso, o Delta Wing tem 2 pneus no meio e mesmo nas curvas com maior carga, as forças sobre os pneus são praticamente iguais. Eles podiam aproveitar ao máximo os pneus que tinham. Então some o aspecto favorito de Bowlby, o equilíbrio de forças, e tudo deveria funcionar muito bem. Como o eixo dianteiro estava muito distante do traseiro, embora a força de giro fosse menor, a dianteira teria maior alavanca em relação à traseira. Em teoria, funcionava. Nós falamos com um dos pilotos dessa coisa para saber se realmente era o caso, mas chegaremos lá mais adiante. Embora a dianteira seja o diferencial, isso exigia muito trabalho da traseira. Ela hospedava o motor 4 cilindros turbo de 300 cavalos de um Nissan Juke com câmbio de 5 marchas bastante leve, preferida em relação a uma de 6 marchas pelo peso. Há uma história bizarra sobre o motor, mas falarei disso à frente. O desenho deu ao carro o formato aerodinâmico de baixo arrasto, igualando os protótipos LMP2 nas retas, mas o segredo para acompanhar os protótipos LMP1 de 800 cavalos nas curvas foi reduzir o peso e eles fizeram isso. Enquanto um Audi LMP1 na época pesava 910 quilos,
O Nissan não passava dos 500. Mas o LMP1 ganhava tração integral com a energia do sistema híbrido nas curvas, então a Nissan empregou um sistema mecânico de vetorização de torque engenhoso. Tentar aplicar a potência certa para a aderência dos pneus, reduzindo as escorregadas. Um sistema incrivelmente complexo e à frente de seu tempo. Ao invés de um sistema de torque tradicional que freia as rodas quando o motor manda potência em excesso, esse diferencial tinha um engenhoso sistema de engrenagens planetárias que variava a potência entre duas rodas. Lembra do motor? Bem, o projeto não foi uma ideia da Nissan. Eles se juntaram como patrocinadores e o compromisso de fornecer o motor como exercício de marketing para promover sua linha de motores a combustão mais eficientes. E o material de marketing dizia: o motor no Delta Wing é um Nissan 1.6 Di GT Turbo, muito similar em sua estrutura aos motores que temos em nosso Nissan Juke. Supostamente, a única parte do motor compartilhada com a do Juke era o corpo do acelerador. Todo o resto era fabricado especialmente para o carro com especificações bem diferentes. Muitos especularam que se tratava de um motor Chevrolet do Mundial de Turismo, mas parece que ele foi feito especialmente pela RML para o carro. Bem, funcionam assim as coisas no marketing envolvendo o automobilismo. De volta ao desenho, você pode ver como essa coisa era engenhosa e nos testes ela mostrava resultados incríveis, mas na época eles enfrentavam uma questão séria: onde correr com esse carro? Inicialmente, eles pensaram na Fórmula Indy. Poderia ter existido um grid repleto deles correndo nos ovais e mistos dos Estados Unidos. Sem surpresas, a Indy preferiu se manter fiel aos chassis da Lara, que estava acostumada. Eles gostam dos carros retangulares. Então eles tentaram Le Mans e as corridas de carros esporte. Primeiro consideraram um desenho com o cockpit fechado e depois mudaram para a cabine aberta, para poder usar o chassi de carbono do projeto abandonado do Aston Martin AMR-1 LMP1. E parece que havia vários chassis de reserva num canto do antigo QG da Aston. O projeto Delta Wing os adquiriu e economizou dezenas de milhares de dólares em crash testing. Mas então o Le Mans não os aceitou nas categorias LMP1 e LMP2. Ofereceram a eles apenas o Garage 56, reservado a veículos experimentais. O que significava correr contra eles mesmos. Embora tenham garantido a vaga, receberam uma série de restrições. Tinham de instalar os espelhos retrovisores, embora não precisassem, o que aumentou o arrasto em 8%. Também receberam um tempo de volta que não poderiam superar, embora pudessem andar no ritmo dos LMP2 com metade da potência. Mas a Nissan resolveu seguir adiante. Eles sofreram todo tipo de problema. O sistema de vetorização de torque não funcionava. Eles corriam com um diferencial aberto, significando que eram lentos nas zonas de tração. A respeito da capacidade de fazer curvas, apesar de tudo que a Nissan afirmou sobre a eficiência do carro nelas, o Delta Wing foi apenas o 29º mais veloz nas curvas Porsche, o que representava ser mais lento que os LMP1 e LMP2 nas curvas velozes. E ele era o 45º nas chicanes Ford, as chicanes lentas no fim da volta. Parecia consequência de o carro não lidar bem com as zebras. Então, com 6 horas de corrida, em regime de safety car, o Toyota LMP1 de Kazuki Nakajima mandou para fora o Delta Wing enquanto aquecia os pneus. Parece que o Toyota não viu o Delta Wing em seus retrovisores. E você não pode culpá-lo. O carro era pequeno e totalmente pintado de preto. Mesmo após ser mandado para o muro, o piloto fez seu melhor para trazer o carro de volta. Depois tentou consertá-lo com as ferramentas que o time passava através da cerca, mas não havia muito o que fazer. Apesar do fracasso em Le Mans, a Nissan resolveu continuar e desenvolveu o carro para correr provas de resistência nos Estados Unidos, e um dos pilotos de testes era meu amigo Lucas. Curiosamente, Lucas não pilotou em Le Mans porque estava num protótipo LMP2 com alguém que você conhece, Martin Brundle e seu filho Alex. De todo modo, eu liguei para ele para saber como era pilotar essa coisa. Bem, meu nome é Lucas Ordones e eu fui piloto da Nissan. E sim, eu tive a chance de desenvolver e pilotar para o Delta Wing em 2012 e era realmente um projeto maluco. Minha primeira impressão foi o baixo arrasto que o carro tinha. Ele era realmente rápido nas curvas velozes, mas realmente desafiador nas curvas lentas. Foi onde nós realmente tivemos problemas de tração e estabilidade. Um pequeno toque no volante e o carro era realmente direto nas curvas, ele era bastante reativo. Eu não esperava que Lucas dissesse isso. Olhando para as rodas dianteiras em comparação às traseiras, tudo levava a crer que ele saía de frente. Olhando para o carro, eu pensei que seria complicado fazer as curvas. Mas Lucas disse o contrário. O carro era reativo, então ele quase tinha dianteira demais. É por isso que eu não sou projetista de carros.
O pacote aerodinâmico que tínhamos estava embaixo do chassi e realmente funcionava bem nas curvas de alta. Era muito diferente do que eu estava acostumado num carro de GT ou um LMP2 convencional, mas uma vez que você se acostumasse a ele, era bastante rápido e divertido de pilotar. Bem, quando eu corria a Petit Le Mans, foi nas curvas lentas que sentimos a maior diferença e a falta de performance. A roda traseira interna derrapava e tínhamos problemas com o sistema de vetorização de torque e a falta de tração da metade para o fim da curva, onde você sabe, reacelera e a roda interna derrapava e o controle de tração entrava em ação muito forte e muito bruscamente. Isso nos leva a Petit Le Mans, uma prova de resistência de 10 horas em Road Atlanta, que é um circuito incrível. E desta vez Lucas pilotou. Ele disse que houve uma coisa difícil de se acostumar. E quando você precisava passar sobre as zebras, era quando o carro mais sofria, porque você colocava as rodas traseiras sobre as zebras, mas as dianteiras estavam no asfalto, sabe? Então, era preciso se adaptar a isso, e isso estava perturbando muito o carro, porque você tinha apenas uma das rodas traseiras tocando a zebra e passando por suas ondulações, mas as rodas dianteiras estavam no chão. Então eu sabia que o carro perdia o impulso e a estabilidade, e isso prejudicava a aerodinâmica do carro. Apesar disso, eles fizeram o carro funcionar em Road Atlanta. Nós andamos realmente bem na Petit Le Mans. Estávamos em quinto e depois do forte acidente nos treinos com Gunnar ao volante, acertando um Porsche que errou bem na nossa frente, mas sim, tivemos uma corrida bastante limpa. E o Delta Wing foi rápido. Eles realmente andaram bem, mas foram prejudicados por outro fator. O dono da equipe, Don Panos, também era o dono de Road Atlanta e da American Le Mans Series, de que a Petit Le Mans fazia parte, então um ligeiro conflito de interesses. E realmente ele tentou mostrar que não estava favorecendo o Delta Wing em relação aos competidores, e no fundo ele exagerou na dose. Apesar de se qualificar bem, o Delta Wing largou dos boxes em 40º e em vários períodos de safety car foi mantido no fim do pelotão, em vez de se juntar aos demais protótipos. Então, eles foram realmente prejudicados, mas apesar disso terminaram em quinto e sem esses obstáculos teriam provavelmente lutado pela vitória. O carro era rápido, previsível e usou metade do combustível dos LMP2 e seus motores V8 na prova. Mas então, tudo ficou confuso. Don Panos decidiu cancelar o contrato com a Nissan e desenvolver o carro por conta própria, instalando um motor Mazda. Mas a Nissan não se deu por vencida e contratou Ben Bowlby de volta. Eles adicionaram um sistema híbrido para tornar o carro competitivo em Le Mans 2014 e tiveram um tempo de volta sólido só com a potência elétrica. Pouco depois, a Delta Wing processou a Nissan, dizendo que eles roubaram a propriedade intelectual do modelo ao contratar Bowlby. Por algum tempo, houve versões do modelo da Nissan e da Delta Wing, mas nenhum deles fez melhor do que o original. E em 2016, ambos foram encerrados. Você há de concordar, a ideia é mesmo interessante e os fundamentos funcionaram, mas o mundo do automobilismo não gostou e precisaria de mais dinheiro e tempo de desenvolvimento do que alguém estava disposto a oferecer. Uma pena. Confira esse vídeo que mostra por que a Fórmula 1 não venceria em Le Mans, apesar dos carros mais velozes. Obrigado por assistir, siga Lucas no Instagram e eu vejo vocês na próxima.